Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, versículo 1. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não o sabe. Também as canjas se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem à espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Amém. Curvemos as frontes novamente e oremos, irmãos. Eterno e soberano Senhor, eis-nos aqui diante de Tua santa palavra, inerrante, infalível, eficaz, Pai, autoritativa, Senhor. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, Pai, para compreendê-la, Senhor, e ter uma vida prática de santidade, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Sê misericordioso conosco mais uma vez, Senhor, para que ouçamos a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, transforma a Tua igreja, Senhor, transforma as nossas vidas através da exposição da Tua palavra. Oramos no nosso Senhor Jesus.
Amém. Meus irmãos, Oséias foi escrito por volta do ano 8º antes de Cristo, e o povo de Israel experimentava as benesses do Senhor através da prosperidade econômica daquele período. O povo viveu dias de muita fartura, dias em que o solo produzia o seu fruto e aqueles povos enriqueceram. Mas esses dias de bonança levaram o povo ao pecado e à desobediência. A gente tem falado isso nessa série de sermões em Oséias e nós estamos no 7º episódio. O povo, meus irmãos, depois desta prosperidade econômica, estava doente. Deus deseja curar Israel, mas os pecados, a iniquidade do povo e daquela nação é colocado diante deles. Israel continuava a praticar o mal, e até mesmo os governantes. Os governantes estavam se deleitando nas suas proezas. E aqui nesse trecho de hoje nós temos uma breve ilustração da natureza caída do homem. Oséias traz para a gente o que nós conhecemos como depravação total, como nós verdadeiramente somos. Um homem que se inclina para o pecado, mesmo diante da oferta da cura divina. Mesmo que Deus ofereça para nós a cura, a bondade, a longanimidade, ainda assim a gente se curva para o pecado. É o que diz o verso 1 desse trecho de hoje. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel. Essa palavra dispor é se colocar à disposição. Havia um relacionamento que estava quebrado. Tinha alguma coisa errada no relacionamento entre o povo de Deus e Deus. Mas ainda assim, Deus estava disposto a abençoar aquela nação. Deus queria mudar o panorama, mas havia algo muito sério no comportamento de Efraim. E apenas relembrando, Israel foi dividido ali depois do rei Salomão, onde ficou o reino do norte e o reino do sul. Efraim era uma das maiores tribos e ela se reflete a Israel. Quando Oséias fala sobre Efraim, ele está falando sobre a nação como um todo. E a nação como um todo, ela estava equivocada no seu comportamento. A nação como um todo praticava maldade. A nação como um todo não adorava mais ao Senhor da maneira como ele disse que queria. Eles haviam misturado algumas coisas. O povo já começou a adorar o Senhor conforme as suas próprias formas. O culto agradável a Deus não era o que era agradável a Deus, era o que era agradável ao povo. O povo não tinha entrega, o povo não renunciava. O povo ia até o culto preparado para encher a si mesmo e não entregar a Deus aquilo o que era dele. E isso acontecia não somente no relacionamento entre o povo e Deus. Isso acontecia também no relacionamento horizontal entre o povo e o próprio povo com o seu próximo. Vejam o que ele diz logo em seguida, do versículo 1, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores, sem cordialidade. Havia na mente do povo uma maquinação contra o mal ou a favor do mal. Uma falsidade era praticada. Por dentro eles eram ladrões e por fora eles colocavam isso em prática. Eles não tinham temor a Deus. Eles não tinham respeito pelo próximo. O povo estava totalmente cego. O povo estava duro, um coração diamantado, incapaz de quebrar. Mas ainda assim Deus estava lá,
mesmo com aquele coração distante, diz o versículo 2, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Irmãos, quando o temor e o pudor a Deus são deixados de lado, o quadro se torna cada vez mais grave. Percebam, eles não se lembravam que Deus se lembrava. O texto diz que eles não se lembram, mas Deus se lembra. Ele sempre se lembra. E o fato de que Deus se lembra do pecado significa que a sua longanimidade, o seu longo ânimo, a sua paciência está se esgotando e que a intervenção dele está próxima. O Senhor Deus está se lembrando dos nossos pecados e nós oramos hoje assim: não nos olhe conforme as nossas iniquidades. O Senhor Deus está tirando a bênção ou Ele está impondo um castigo? Jeremias falou isso para a gente lá no capítulo 14, versículo 10. Agora Ele se lembrará da iniquidade deles e punirá seus pecados. Isso deve nos ensinar que Deus não está indiferente, meus irmãos, em relação à nossa conduta. Deus não é indiferente em relação aos nossos pecados. Ele presta muito bem atenção na maneira em que nós procedemos. Nada está oculto diante de Deus. No versículo 3, Oséias diz: com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. O povo se tornou excessivamente bajulador. Quando o rei Jeroboão assumiu o reinado, logo depois de Salomão, quando o reino separou, lá em 1 Reis 11 a 14, os irmãos podem ler depois, ele impôs outro tipo de culto. Ele levantou sacerdotes fora da tribo dos levitas. Ele levantou ídolos, e ali o povo fez o quê? Aceitou. E começou a adorar o Senhor Deus de outra forma, conduzidos por aquela liderança. Oséias mostra que o povo cativava o rei com as suas maldades. Por que o povo fazia isso? Porque o rei não tem culpa no rei, não tem culpa nos príncipes. A liderança pode fazer o que bem entender e nós também. O povo agia conforme a sua própria vontade. E, meus irmãos, o contexto de Oséias, capítulo 7, é um chamado à reflexão sobre a necessidade da graça transformadora de Cristo nas nossas vidas. O cenário que nós estamos lendo aqui deve nos levar a voltar verdadeiramente ao Senhor e escapar das consequências do pecado. É um chamado ao arrependimento. E Oséias utiliza algumas metáforas, algumas comparações para explicar isso para a gente. Oséias usa metáforas para mostrar a infidelidade e o declínio moral e espiritual do povo. Oséias usa 4 metáforas, 4 adjetivos, representando o povo, que nos leva ao título deste sermão: religiosos mundanos. E existe 4 aspectos de religiosos mundanos no nosso texto. No versículo 4, observem forno aceso, o religioso forno aceso, no versículo 4 do capítulo 7. No versículo 8, nós temos o religioso pão que não foi virado. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. O nosso terceiro tipo de religioso é o religioso pomba enganada. Está no nosso versículo 11, porque Efraim é como uma pomba enganada. E o nosso quarto e último religioso é o arco enganoso. Está lá no versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso.
Repetindo, nós temos o religioso forno aceso, o religioso pão que não foi virado, o religioso pomba enganada e o religioso arco enganoso. Esses são os 4 pontos do nosso sermão, e eu convido os irmãos a olharem para o texto sagrado, versículo 4. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. Meus irmãos, percebam aqui que Deus está descrevendo um fervor descontrolado do povo de Israel. Israel tinha um fervor, e era um fervor muito intenso, mas esse fervor não era um fervor santo. Aqui, esse fervor era a respeito das paixões pecaminosas. Aquelas paixões eram acesas naquele povo. Eram tão acesas que eles não tinham controle delas. Em vez de deixar que o Espírito Santo controlasse a vida, eles estavam entregues aos próprios desejos. Oséias chama eles de adúlteros. Eles são infiéis, eles são traiçoeiros, eles são enganadores. Eles caminhavam para longe do pacto de Deus. Era assim que o povo de Israel estava caminhando. Eles estavam consumidos pela sensualidade. Olha só o versículo, continuando, versículo 4. Somente cessa de atiçar o fogo. Aquela liderança, irmãos, estava ávida. Aquele povo estava ansioso. Eles estavam inquietos pelos desejos carnais. Eles queriam cada vez mais. Eles estavam entregues com requintes de crueldade. Paravam somente quando o pecado havia sido consumado. Eles executavam aquilo diante de Deus. E, irmãos, percebam uma coisa muito importante. Oséias está falando com a nação de Israel. É o povo de Deus. O povo que foi chamado para caminhar, que o Senhor Deus tem conduzido, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e conduziu para a terra que mana leite e mel. Éramos nós. Às vezes a gente tende a pensar, não, é lá em Israel, tem nada a ver com a gente. Mas a aplicação se faz muito bem para os dias de hoje. Aqui, meus irmãos, Deus falou com o seu povo antes do cativeiro. Deus também falou durante o cativeiro. E o Senhor Deus também cuidou do povo após sair do cativeiro. Mas isso não anula a nossa responsabilidade em andar conforme a vontade de Deus. Aquele povo era religioso, e era um religioso forno aceso. Os desejos fervorosos daqueles dias podem sim ser vistos nos dias de hoje, meus irmãos. Aquele ardor, escândalos religiosos, meus irmãos, são vistos sim, infelizmente, nos dias de hoje. E eu não estou falando do povo lá fora. Eu estou falando da igreja. Igreja como um todo. Vários escândalos. Padres pedófilos, pastores adúlteros, presbíteros políticos presos por corrupção, bispo acusado de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisa. É só ligar a TV. Era o povo de Deus que estava andando desse jeito. É o povo de Deus que continua andando desse jeito hoje. E esses são os escândalos que nós vemos, mas existem muitos outros que estão escondidos e que ninguém vê.
muitos desses líderes religiosos que maquinaram cada passo para cometer o pecado foram descobertos. Mas muitos outros não são, e fica ali escondido. Eles tinham fervor, um fervor adúltero. Eles estavam entregues ao domínio carnal. Mas assim como o domínio carnal da sensualidade, esse povo também estava entregue à bebida alcoólica. Olha o que diz o versículo 5. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. E, meus irmãos, é importante trazer um relato histórico aqui. No dia da festa do nosso rei, Osés coloca isso porque estava havendo uma alternância do poder monarca. Havia naquele período algumas armações para que o trono fosse ocupado. E esse dia aqui do nosso rei é o dia da coroação, de um trono que foi tomado por meio de conspiração. No dia do rei aqui, no dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes. Esse povo, forno quente, fervoroso, estava entregue à bebida alcoólica. O povo estava entregue ao vinho, ele estava entregue à bebida forte. E, irmãos, Isaías criticou esse tipo de comportamento. Abramos em Isaías capítulo 28, por gentileza, versículo 7. Isaías 28, 7. Diz assim o texto: mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. Osés descreve uma festa no palácio onde o rei e seus seguidores se embriagam, dando oportunidade para que os seus opositores tomem o trono novamente. Ele estava dando chance, e a história nos mostra que isso aconteceu de fato depois. O trono foi usurpado. Meus irmãos, vivemos em dias em que há um levante dentro da igreja para o consumo da cerveja, para o consumo do vinho, para o uso de cigarro. Existe um grupo dentro da igreja que não só consomem, mas estimulam a prática da bebida forte. E isso é um verdadeiro perigo. É claro que a bebida em si não é pecado, mas o consumo desenfreado, sim, esse é pecado. Esse religioso forno aceso que Osés está descrevendo aqui, consumia a bebida de maneira desenfreada. Ele simplesmente ia. Ele não somente se entregou às paixões, mas também maquinou o mal. Olhem para o verso 6, por gentileza. Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Eles estavam de tocaia, esperando o momento certo para atacar. Eles prepararam, eles planejaram os crimes. Eles fizeram pecados arquitetados, preparando o coração para a prática do mal. Vou fazer assim, 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 assim. Vou visar lá na frente e vou alcançar determinado objetivo, custe o que custar. Alcoolismo e maquinação do mal. Diz o verso 7, todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes.
Meus irmãos, quentes como um forno, ardentes pelo pecado. E Oséias finaliza dizendo: e não tem no meio desse povo quem invoque ao Senhor. Esse era o povo de Israel lá no ano 8º. E hoje, quantas vezes nós, como cristãos, permitimos que nossas paixões carnais governem as nossas vidas? Paixão mesmo, que você não consegue se libertar. O sono, a procrastinação, a bebida ou qualquer outro vício. Podemos até estar fervendo de atividade religiosa, mas se os nossos corações não forem controlados pelo Santo Espírito, meus irmãos, o perigo é grande, muito grande. 1 Coríntios, por gentileza, 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. O apóstolo Paulo escreveu àquela igreja em Corinto, também conhecida por diversos pecados graves. Ele escreveu para aquela igreja, 1 Coríntios 15, 29, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um certo teólogo, a respeito deste versículo 30, e por que também nós nos expomos a perigos toda hora, escreveu que esse versículo é o cúmulo da estupidez, demência diabólica, é se colocar diante do pecado e ficar flertando com ele, achando que eu não vou cair, eu não temo por isso. Aquele, pois, que está de pé, cuidado para que não caia, é o que diz a palavra. O Senhor nos chama a uma vida de santidade, irmãos. Foi orado isso hoje. Vida de santidade é vida prática, não é vida religiosa. As nossas paixões precisam ser submetidas à vontade de Deus e não à vontade do pecado. Um religioso forno aceso. Será que esse se assemelha conosco? Mas nós temos a segunda figura religiosa, o religioso pão que não foi virado. Versículo 8. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Irmãos, o forno não é um pequeno forno portátil aqui. É um grande e permanente forno. Ele é feito de tijolos de barro. Ele tem uma estrutura, tem uma cavidade na parte de cima, onde a lenha é colocada lá dentro. Após ele esquentar, aquelas cinzas são removidas e se coloca mais lenha. Isso demora um tempo para esquentar. Ele precisa, é um processo. Aquele fogo aceso no chão, depois de pronto, aquele calor residual é o que faz assar os alimentos. Fazer pão era uma tarefa comum. E Oséias usa coisas dos dias para explicar ao povo como eles estavam andando. Esse pré-aquecimento do povo é o que é explicado aqui. E depois desse pré-aquecimento, era colocado o alimento dentro daquele ambiente. Mas observem que o texto diz que Efraim estava se misturando com os povos. Eles estavam adotando o sincretismo religioso, misturando coisas do mundo com as coisas de Deus. Estavam agregando costume dos de fora com os de dentro. E aí ele usa outra metáfora, falando do pão.
O foco não está mais no padeiro, naquele forno aceso, mas o que ele produz, e ele produz um pão. Esse pão aqui, não virado, é um pão mal assado. É um pão que ficou queimado por baixo e cru por cima. É um pão que não foi virado. E Israel estava aparecendo com um pão que não foi virado. Ou seja, ele tinha perdido a sua verdadeira identidade. Um pão que não foi virado não serve, não está pronto. Vocês não servem mais. Eu chamei vocês, não foi para isso. Servir ao Senhor é dar testemunho dele entre as nações. E vocês agora são um religioso pão que não foi virado. Vocês não servem mais para isso. Infelizmente, essa mistura com outras igrejas, com outras coisas, é comum nos dias de hoje. Infelizmente, isso é comum. Uma igreja que adota costumes do mundo porque dá certo. Inventa, não posso chamar de culto, mas inventam reuniões, incluindo elementos que o Senhor Deus disse que não é isso que Ele quer. E tantas outras invencionices da mente humana. Mas se dá certo, a igreja ela é tentada a imitar o mundo para atrair o mundo. Já que o mundo gosta de carnaval, façamos um culto de carnaval. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é totalmente diferente do mundo. Ela não tem nada a ver com o mundo. A igreja de Cristo é santa, ela é una, ela é pura. Nós somos chamados para isso. A igreja é sal. A igreja tem que ser luz. Mas não é isso que a gente vê muitas vezes. A igreja somente poderá influenciar o mundo enquanto se manter fiel às Sagradas Escrituras. Todas as vezes que ela se desviar das Sagradas Escrituras, não é igreja santa, irmãos. E Israel não estava agindo assim. Versículo 9. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não o sabe. Também as cães já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. Meus irmãos, já que eles não estavam mais servindo ao propósito para que foram chamados, estrangeiros estavam sugando toda a sua energia. Eles estavam sendo consumidos. Mesmo assim, eles não percebiam essa decadência. O povo não prestava atenção. Cães aqui é cabelo branco. Aquela igreja estava ficando velha, mas eles não percebiam que eles estavam em declínio. Declínio, irmãos. Religiosos, pão que não foi virado. Oséias enfatiza o quão completamente eles haviam deixado de compreender o declínio. Irmãos, eles estavam perdendo a vitalidade. Aquela igreja não tinha mais vida. Vida orgânica. Igreja é um organismo, irmãos. E se revela na sociedade como organização. Mas o organismo não pode morrer. A igreja em Israel morreu. A igreja no Amazonas está doente. A igreja está doente, irmãos. Aquela igreja de lá é semelhante à igreja de hoje. Porque o organismo está morrendo. Preocupados com leis, com legalismo. E esquece de viver o evangelho simples. O povo vivia como se Deus não existisse. Era um povo religioso. Eram ateus
práticos. E existem 3 tipos de ateísmo. Existe o ateísmo teórico, que é aquele que nega absolutamente Deus. Significa a negação da existência de Deus. Existe um autor muito conhecido no meio teológico, Richard Dawkins. Esse é o mais conhecido. Nega Deus. Existe o ateísmo virtual. É aquele que nega o Deus da Bíblia. Acredita em um Deus qualquer e nega o Deus verdadeiro, o Deus santo, sábio, em justiça, bondade, verdade. Mas existe o terceiro ateísmo, que é o ateísmo prático. O ateísmo prático é conduzir as nossas vidas como se Deus não existisse. A gente vem para a igreja, a gente participa da ceia, a gente se alegra com os irmãos, mas amanhã, segunda, a gente é outra pessoa no trabalho. A gente é outra pessoa na faculdade. A gente age completamente como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo prático. É a posição de pessoas comuns que simplesmente são indiferentes a Deus. Conhece alguém assim? Eu estou falando da gente, tá? São religiosos indiferentes. São como pomba enganada, que é o nosso terceiro ponto. Versículo 11. Percebam, meus irmãos. Religioso, pomba enganada. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Assíria. Aqui, meus irmãos, a pomba enganada simboliza a tolice, a falta de discernimento. Pomba é conhecido como um animal sem muito juízo, sem muito senso de direção. E era comum lá em Israel. E é comum nos dias de hoje também. Aqui, Oséias está trazendo essa metáfora da pomba para refletir a cegueira espiritual e a confiança na força humana, ao invés de colocar diante de Deus. Eu confio no salário que cai todo mês. Eu confio no meu trabalho. Eu confio na minha casa, eu confio no meu carro, eu confio nas minhas forças, eu confio na minha habilidade. E assim vai a cegueira espiritual. Aqui havia falta de sabedoria em Israel. Era um povo vulnerável, pomba enganada. Era um povo sem entendimento. Estamos entendendo tudo da palavra de Deus? Temos compreendido a palavra dele? Esse aspecto aqui mostra a inclinação humana de buscar segurança e solução nos ídolos e nos poderes do mundo. Nós somos totalmente inclinados a fazer isso. Totalmente. O final do verso 9... olhem, observem, que mostra onde o povo estava buscando refúgio, no Egito e na Assíria. E naquele período, aquelas duas nações eram nações poderosas. Vamos para o Egito, ou então vamos para a Assíria. Vamos buscar aliança política, para que a gente não seja tomado nesse cativeiro. Ledo engano. Foram tomados, sim, porque foi o próprio Senhor Deus que os entregou. Eles esperavam proteção, mas o Senhor Deus disse: não, Senhor, não é assim que funciona. Não é necessário muito, meus irmãos, para induzir pessoas cegas a adotarem um curso de ação autodestrutivo. Aquela liderança foi fazer aliança política, mas era um povo sem entendimento, sem inteligência, sem percepção. Para onde estão nos conduzindo?
E muitas vezes, irmãos, é um peso muito grande para a liderança quando o Senhor Deus fala, porque existe uma responsabilidade imensa naquilo que é ensinado, porque nós somos chamados para conduzir as ovelhas do Senhor. E se estivermos cegos, sem percepção, sem inteligência, haveremos de conduzir para a ruína, para o declínio. Que o Senhor nos livre disso. Ainda assim, mesmo com essa falta de percepção e busca no caminho errado, Deus continua agindo. Olha o versículo 12. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como as aves do céu, os farei descer. Meus irmãos, quer eles se voltem para o norte, quer eles se voltem para o sul, o Senhor Deus haverá de laçá-los, jogar uma rede sobre eles e trazer eles de volta. Eu estenderei a minha rede sobre eles. Israel estava enganado, sem percepção, não percebia o pecado, não percebiam o fervor, aquele ardor que eles estavam caminhando. Eles não percebiam que eles já não serviam mais porque estavam adorando de maneira equivocada. Eles estavam totalmente cegos, numa cegueira totalmente espiritual. Mas o Senhor haveria ainda de cuidar deles. Eles estavam sendo enganados, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus nunca foi enganado. Ele discernia perfeitamente a vontade de Deus e ele obedecia plenamente toda a vontade do Senhor. É nele que nós devemos buscar refúgio, não no Egito, não na Assíria. E eu pergunto, qual tem sido o seu Egito? Qual tem sido a sua Assíria? Desobediência, meus irmãos, desse mandamento pode levar ao castigo. Veja a segunda parte do verso 12, por gentileza. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Eu os castigarei. Mas essa palavra no original também pode ser traduzida como eu os amarrarei, eu os atrairei, eu pegarei eles e trarei de volta. E faz mais sentido em relação à metáfora de lançar a rede. Serei eu que vou amarrá-los e vou trazê-los. Assim como os pássaros voam e pensam que o céu é todo deles, eu vou jogar uma rede e dizer, não, volta. Não é assim que funciona. Significa que eles não serão capazes de romper a minha rede, mas eu vou manter eles amarrados até o fim. O motivo desse castigo é bem explicado no verso 13. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu até os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Fugiram de mim, se rebelaram contra mim, falam mentiras contra mim. Meus irmãos, somente uma pomba lesa é que vai falar contra Deus, se rebelar contra Deus e fugir de Deus. É o vocabulário bem brasileiro que nós conseguimos entender. A verdadeira rebelião era a recusa deles de reconhecer, meus irmãos, a soberania de Deus sobre a vida deles, o domínio de Deus sobre a vida deles. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Que tipo de religioso nós estamos sendo? Eles tinham os próprios planos e o próprio estilo de vida. E Deus diz assim, meus irmãos, a escolha deles não haviam sido neutras. Não foi uma escolha qualquer. O final de cada uma dessas afirmativas diz assim: foi contra mim. O povo se rebelou contra Deus. E todo pecado, em primeiro lugar, sempre é contra a pessoa do Senhor. Sempre.
e eles fugiam para outras nações e buscavam salvação em outro lugar. Mas eu convido os irmãos a abrirem Mateus 11, 28, por gentileza. Percebam o que diz Mateus 11, 28 a 30. Enquanto Israel buscava salvação em outro lugar, onde o Mindu deve buscar salvação? Mateus 11, 28 a 30 diz o próprio Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Ele, meus irmãos, quem nos convida ao arrependimento, a colocar as nossas necessidades, a colocar os nossos anseios, a colocar as nossas dúvidas. É somente na pessoa do Senhor Jesus que nós encontramos socorro presente na tribulação. Mas ainda assim, o versículo 14 diz, Oséias: Não clamam a mim de coração, dão uivos nas ruas, nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Meus irmãos, o Senhor não estava no centro da vida da nação, de jeito nenhum. Eles estavam afrontando a Deus. Quais são os nossos pecados e as nossas falhas diante de Deus? O que nós não estamos entendendo? Versículo 15 diz que o Senhor Deus adestrou. E essa palavra no original, meus irmãos, significa que Deus treinou, Deus ensinou, Deus disciplinou, Deus desenvolveu todo o processo educativo, modelando o caráter moral e espiritual daquele povo. E eles pegaram toda aquela bagagem e usaram contra Deus. Se rebelaram contra Deus. Sabe o hino que nós cantamos? Graças, mil graças. A gente esquece disso. Nós esquecemos das bênçãos e da graça do Senhor. Ele que nos adestrou, Ele que nos fortaleceu. Quanta rebeldia! Eles estavam maquinando contra Deus. Mas o último versículo 16 mostra o quarto tipo de religioso, o religioso arco enganoso. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. E arco enganoso aqui, meus irmãos, é uma arma, um arco e flecha, uma arma de ataque. E um arco que não funciona não serve nem para o ataque e nem para a defesa. Eles não serviam mais como um pão que não foi virado. Eles não estavam se voltando de coração sincero. O arco enganoso simboliza algo que parece útil, mas que falha no momento que a gente mais precisa. Vai, puxa a arma, vamos nos proteger. E não serviu. É um arco enganoso. Insinceridade e falsidade no modo de viver. Insinceridade e falsidade no modo de viver. Eles podem tentar aparentar retorno ao Senhor, mas os seus corações estão totalmente longe do Senhor. Eles não estão comprometidos com a obra de Deus. Não posso dizer eles, mas quando agimos assim, nós desconsideramos toda a obra de Cristo nas nossas vidas. Aquela morte, para a gente parece ser indiferente, porque agimos como ateus práticos. Nos esquecemos disso. Como tem sido a nossa vida? Um arco que não dispara a flecha corretamente
é assim como Israel, que falha em cumprir o seu propósito. Se nós não fizermos aquilo para o qual nós fomos chamados e resgatados, nós não servimos também, seremos podados. Isso reflete a condição espiritual de muitos que professam a fé, mas as ações nas suas vidas não correspondem com a profissão de fé que nós fizemos. Mateus 7:21, Senhor Jesus diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que entrará no reino dos céus? Ele continua: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como nós faremos a vontade de Deus se nós não a conhecemos? Onde Israel, o arco enganoso, não conseguia cumprir a sua missão, o Senhor Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. E é nele que nós devemos nos espelhar. Ele é o nosso modelo. É por isso que dessa maneira nós vimos os 4 tipos de religiosos. O primeiro religioso é o forno aceso. O segundo religioso, versículo 8, é o religioso pão que não foi virado. O terceiro religioso, no versículo 11, é o religioso pomba enganada. E o quarto religioso é o religioso arco enganoso. Como aplicação, meus irmãos, será que estamos agindo como uma dessas figuras? E eu oriento os irmãos a marcarem esses versículos 4, 8, 11 e 16. Será que nós temos sido algum desses? Salmo 19, versículo 12 diz, Rei Davi: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem? Quem? Absolve-me das que me são ocultas. Em segundo lugar, meus irmãos, a vida cristã exige integridade e consistência. Nós precisamos ter uma consistência na nossa vida. Isso exige esforço, entrega. Igreja é um organismo. Muitos de nós corremos o risco de sermos religiosos mundanos. O título deste sermão, muitos de nós, onde a nossa fé parece até fervorosa, mas ela é totalmente deficiente em outros. Podemos ser zelosos em vir todo domingo para a igreja, mas podemos negligenciar o nosso tempo de oração e devocional diário. Podemos ser generosos nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, mas totalmente duro com o próximo. Precisamos ter uma vida consistente que reflete a pessoa do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, meus irmãos, a pomba aqui é o símbolo de tolice, de falta de discernimento. Nós devemos ter discernimento, buscar o conhecimento de Deus, zelar, orar, colocar diante do Senhor, buscar ajuda. Quantas vezes nós, como crentes, recorremos à Síria, recorremos aos Egitos deste mundo, buscando solução temporária, solução mundana, ao invés de encontrar uma solução firme. Irmãos, quando nós confiamos em nossa própria força, em aliança mundana, ou confiamos nos métodos do mundo, sem discernimento, estaremos perdidos, estaremos vulneráveis. Oséias nos chama para o arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, do jeito que nós estamos agora. Ele não espera você alcançar um patamar para vir a Cristo. A gente vem sujo do jeito que a gente está, que Ele nos lava de todo pecado e nos purifica de toda justiça. Tudo isso, apesar de nós, mas tudo isso para a glória dEle. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno,
Nós te agradecemos do nosso Senhor Jesus, Pai, por tua graça, tua misericórdia. Agradecemos por teu cuidado com a tua igreja. Agradecemos por tua santa palavra, Pai. As nossas culpas, Pai, sim, são grandes, são imensas, Senhor, diante de ti. Mas a morte não foi em vão. Não, Senhor, não foi em vão. Tu concede perdão, apesar de nós. É por isso que nós vimos a Ti, Pai, com grande alegria, por causa do Teu grande amor, por causa da Tua salvação. Fortalece, Senhor, as nossas vidas, fortalece a Tua igreja e redireciona para que andemos nos Teus retos e justos caminhos. No nosso Senhor Jesus oramos. Amém.